A Bahia contra a Quinta Coluna. Curso de História do 7º semestre. Este trabalho visa apresentar como o evento da Segunda Guerra Mundial mobilizou os baianos no final da ditadura do Estado Novo, exercido pelo então presidente Getúlio Vargas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em obras que discutem o tema. O apoio à luta antifascista. Foi nos anos de janeiro de 1942 que o Brasil rompeu relações com os países que formavam o eixo após a pressão dos Estados Unidos. A resposta a isso foi o torpedeamento de 19 navios mercantes brasileiros pela Marinha Alemã, provocando uma grande indignação por parte da sociedade e fortalecendo uma campanha em favor da entrada do Brasil na guerra. Os baianos já vinham discutindo os acontecimentos nas ruas, bares e cafés da capital Salvador, motivado pelas notícias dos jornais e também dos rádios. Passaram então a se integrar ao movimento nacional de apoio à luta contra o fascismo e também ao nazismo, estimulados pelos comunistas, pois ali havia um sentimento de que os alemães estavam preparados para invadir o Brasil pela Bahia. Estimulam-se os baianos. Os estudantes baianos organizaram comissões de defesa nacional nas faculdades de Salvador e no ginásio da Bahia, com o objetivo de atrair adesões. Várias manifestações foram realizadas em Salvador e não se restringiram apenas à capital. Eram grupos formados por estudantes que tinham como nomes de estandartes. Esses estudantes eles percorreram várias cidades do interior, onde promoviam palestras e conclamavam a população a unir-se contra um inimigo comum. Diversos setores da sociedade, como professores, médicos, advogados, engenheiros e operários, abraçaram com entusiasmo a causa dos aliados e organizaram-se em legiões patrióticas. Muitos foram as campanhas voltadas para o sucesso da guerra, que mobilizou a sociedade. O auge da mobilização foi atingido com a realização do 4º Congresso dos Universitários em Salvador. E o objetivo desse encontro era traçar planos de ajuda ao governo no combate ao que se passou a chamar de Nazinipo-Face Quinto Colunismo. Quinta Coluna. A Quinta Coluna ela foi um termo usado para se referir a grupos clandestinos que trabalhavam dentro de um país ou região, auxiliando a invasão armada promovida por outro país no caso de uma guerra internacional. No período da Segunda Guerra, as quintas colunas elas foram associadas a imigrantes que pregavam ou comungavam doutrinas da extrema-direita, em especial o fascismo e o nazismo. O sentimento de indignação tornou-se intenso com o torpedeamento de 5 navios brasileiros, próximo à costa da Bahia: o Itajibá e o Arara, ao sul do Morro de São Paulo, o Boipendi, o Araraquara e o Aníbal Benevola, no Foz do Rio Real. Em virtude disso, casas comerciais de estrangeiros elas foram depredadas, pois os descendentes de alemães e espanhóis e também os italianos eles se tornaram alvo da indignação popular. Na seguinte imagem, temos um recorte de notícias do jornal Diário de Notícias, onde em sua manchete traz o afundamento do navio Itapajé, em Alagoas, durante a Segunda Guerra Mundial. Essa outra imagem nos traz o navio Tamandaré. O navio Tamandaré era um navio mercante brasileiro. Foi o 12º navio a ser torpedeado pelos nazistas. Repressão. Quando a notícia dos afundamentos chegaram a Cachoeira e São Félix, houve uma violenta manifestação antinazista, com a invasão e depredação do clube alemão local. Em Salvador, muitos alemães foram recolhidos ao quartel dos aflitos. A exaltação da população, promovendo inclusive ataque a propriedades particulares,
foi censurada pela interventoria, que exigiu a manutenção da ordem. Muitos se utilizaram do dispositivo da denúncia como forma de colaboracionismo e engajamento participativo no governo Vargas. Depois que o Brasil declarou guerra ao eixo, em agosto de 1942, a repressão recrudesceu. Todo suspeito deveria ser denunciado. Até mesmo o interventor baiano, o Landulfo Alves, foi denunciado por colaborar com países do eixo, o que provocou sua saída do interventório. A segunda imagem é a manchete do Jornal do Comércio, publicada em 1942. Ela traz como destaque o Brasil na guerra, nos mostrando a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, como o acontecimento que levou o Brasil a participar da guerra, que foi o torpedeamento dos 5 navios mercantes brasileiros. Xenofobia. O Clube Alemão e a Casa de Itália, onde funcionavam os consulados dos respectivos países, e também o Colégio Alemão, um dos estabelecimentos de ensino mais conceituados de Salvador, foram fechados. Os bancos e estabelecimentos comerciais daqueles países ficaram temporariamente sob vigilância. A xenofobia tomou conta da sociedade. É perceptível que rancores e preconceitos pairavam na sociedade de forma latente, sendo a xenofobia explicitado com o aumento das tensões sociais. Os defensores da extrema-direita, a exemplo dos integralistas, também não escaparam à ação repressiva da polícia política. Na cidade de Itabuna, por exemplo, apreenderam dezenas de camisas verdes, livros de propaganda fascista, além de fotografia dos principais chefes do movimento. O número de detidos cresceu tanto no decorrer da guerra que se tornou necessário escolher um local para o recolhimento dos mesmos. A polícia política ordenou que todos os alemães e italianos existentes em Salvador e também em outras cidades litorâneas fossem transferidos para o interior do estado. A seguinte imagem nos traz um folheto de uma delegacia de polícia, onde é proibido falar os idiomas alemão, italiano e japonês. É uma repressão aos alemãos, os italianos e também aos integralistas. E todos aqueles que fossem infratores seriam punidos com todo o rigor da lei. No Brasil era permitido falar somente o português. E a guerra findou-se. As cidades de Maracás e Caetité receberam cerca de 100 exercistas. Em abril de 1944, calculou-se em mais de 1.000 o número de pessoas remanejadas para aqueles municípios, o que atingiu o comércio e também a indústria, de modo que o secretário de Segurança Pública suspendeu a execução da medida. Mas a repressão aos existas continuou até o fim da guerra. A quebra do eixo com a saída da Itália fascista foi vivamente comemorada na Bahia. Pracinhas brasileiros, inclusive os baianos, participaram da batalha decisiva na Itália. Através da campanha de ajuda à força expedicionária, surgiram vários movimentos de apoio aos soldados da FEB, que desde o dia 17 de julho de 1944 haviam desembarcado em Nápoles. Indiretamente, através das obrigações de guerra, de doações espontâneas, de campanha como a dos metais, da borracha e também das confecções de meios de agasalhos de lã, o baiano participou da guerra. Diretamente, lutaram nos campos de batalha e contribuíram para a vitória dos aliados. Esta é uma imagem de marinheiros baianos diante de um navio durante a Segunda Guerra Mundial. A Bahia no esforço da guerra. Na Bahia, durante a Segunda Guerra Mundial, houve toque de recolher, racionamento de água e de comida e também blackout. Considerações finais. A mobilização da população, através de desfiles e comícios plenos de fervor patriótico, ajudou a abrir fissuras do Estado Novo. Afinal, o Brasil apoiava as forças aliadas na sua luta contra os regimes autoritários nazifascistas e mantinha internamente um regime ditatorial que restringia a participação popular. Não durou muito para que esse contrassenso fosse resolvido. O processo de redemocratização
coroou o fim da Segunda Guerra Mundial, pondo fim a 8 anos de ditadura, sendo uma das consequências mais positivas para os brasileiros, que conseguiram encerrar o capítulo dessa história. A seguinte imagem mostra a população de Feira de Santana comemorando o final da Segunda Guerra Mundial, em uma missa realizada no dia 13 de maio de 1945, intitulada como Missa da Vitória. Esta imagem nos mostra a comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial. Mostra que a comemoração não foi apenas na Europa, mas ela aconteceu aqui na Bahia também, com soldados e civis pelas ruas. E foi uma comemoração grande ao estilo carnaval. Carnaval do povo, Carnaval da Vitória. Essas são as referências bibliográficas utilizadas para a construção desse trabalho. Estas são as referências das imagens que foram utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho. Abaixo encontra-se uma lista com os discentes responsáveis pela realização desse trabalho. 7º semestre de licenciatura em História da UniJorge.